Alô? Alô? Oi, gente. Estão me ouvindo? Felipe Ulisses. Alô? Oi. Olá, Alô? tudo bom? Oi. Tudo bem, gente? Beleza, Aleph. E aí, tudo bom? Tudo ótimo. Estão me ouvindo? Estamos bem? Ouvindo bem. Beleza, então. Perfeito. Gente, essa é a live da passagem geográfica, né? Mais uma das lives da série de lives que a gente está fazendo aqui, entrevistando pessoas que passaram pela passagem ao longo desses anos, desde que o evento começou. E, enfim, se apresentem aqui para o nosso público, por gentileza, Pri e Renato. A gente tem muita coisa para falar, mas, enfim, vocês Uhum. têm muito trabalho feito também. Bom, oi, gente. Boa tarde, eu sou a Priscila. Eu e o Renato, enfim, a gente é sócio, a gente gosta de filme analógico, Super 8, acho que como grande parte do pessoal que está aí. A gente é professor também, sou professora no Senac. E é isso, é um prazer, obrigado pelo convite. Estamos aí. Olá, pessoal, beleza? Queria agradecer o convite da passagem, né? Enfim, a gente já participou em algumas edições presenciais colaborando, então é um prazer estar aqui também nessas edições online, né? Então agradecer o pessoal todo, o Aleph, é um prazer estar aí. Renato Coelho, enfim, sou professor também, realizador. Eu e a Pri, a gente trabalha, né, já faz alguns anos com Super 8, película, enfim, a gente é apaixonado por esse tipo de cinema mais experimental, né? Uhum, exatamente. E a parceria de vocês com a Passagem se deu justamente no cinema em Super 8, né? Foi. Sim, Teve uma edição que porque... foi, Ah, pode falar, desculpa. diga. Não, teve uma edição que foi com projeção em Super 8. Aí a gente passou alguns filmes. A Pri, acho que não foi, né? Eu Acho que foi estava só dando eu. aula, né? É, Eu não pude ir, mas o Renato foi e me contou e gostou, falou que foi demais, foi bem assim. massa, é. Uhum. Sim, foi uma parceria com o Super Off, inclusive, né? Isso. É, Maravilha. Gente, vocês têm tanta coisa para falar de vocês. Eu fiz uma pautinha aqui, tipo, muita coisa. Mas, enfim, vou começar falando do estudo de vocês, né? Cada um de vocês fez um estudo bem aprofundado sobre autores do cinema. A Pri sobre o Jonas Mekas e, se não me engano, o Renato sobre o Jair Ferreira, né? Isso, correto. Isso, exatamente. E nisso vocês começaram a se envolver com coletivos, por exemplo, o Altos da Moca, não é verdade? a da Sim, Moca, né? isso mesmo. Eu Teve acho o que a gente pode Cine falar um pouco Diário. não, se você quiser, não sei se você prefere falar, ou a gente pode ir comentando, né? Que essa questão da nossa pesquisa acadêmica, eu acho que foi o que nos impulsionou também a pensar a forma dos filmes que a gente faz, né? O Renato estudou o Jairo Uhum. Ferreira, que é, enfim, né, grande, sei lá, né, xamã aí do superoitismo de São Paulo aí, né, que nos influenciou muito. Eu estudei o Jonas Mekas, que trabalha com 16, né, trabalhou depois com vídeo, mas as obras, os primeiros filmes, né, das primeiras décadas foi tudo em 16 milímetros, e pesquisando a linguagem desses autores que nos inspiravam muito, enfim, né, enquanto em primeiro momento cinéfilos, né, de assistir os filmes. Quando a gente foi fazer os filmes, a gente viu que eles nos influenciavam muito na forma, né? Então, o Jonas Uhum. Mekas tinha uma coisa que acho que para a gente é fundamental enquanto a gente está fazendo o Super 8, que é a questão de editar na própria câmera, né? A gente usa muito a questão do single frame, né, que é aquele recurso da câmera, que câmera Super 8, 16, algumas câmeras tinham
fazer pixelation, fazer stop motion, onde você dispara um frame por vez. Né? E aí, quando você faz isso, só que sem uma proposta de continuidade, né? No Jonas Mekas e outros do cinema experimental viram que, fica uma loucura, fica esse caleidoscópio de imagem, e é um tipo de montagem que você faz na câmera e que é impossível fazer, impossível, assim, sei lá, eu acho que é impossível porque tem uma questão de uma montagem espacial, né? De você fazendo esses cortes muito, muito rápidos, né? Onde o plano nem existe mais, né? Então, teoricamente, no cinema, né? A menor unidade narrativa era o plano, mas no cinema experimental pode ser o frame, né? E aí você pega essa câmera e sai disparando um frame, vai ficando essa loucura, e é uma questão espacial, né? Do seu corpo, a câmera e o espaço, que é muito difícil fazer depois, né? Na pós-produção. Então, eu acho que, assim, do Jonas Mekas, pelo menos, e do Jairo também, outras coisas, eles como mestres, assim, a gente começou estudando eles, mas depois foram essenciais para a gente pensar também na nossa produção. Não sei se você quer falar sobre o Jairo. Acho que no meu caso específico, muito pela admiração, né, por esses realizadores como o Jairo, Mekas e outros, né, dessa vertente assim, mais experimental e de um tipo de filme também que envolve a vida, né, meio misturando documentário, experimentação e tudo, que eu tive vontade de fazer filmes em Super 8, né? Foi a partir, enfim, dessa paixão, primeiro pelo Jairo Ferreira e pelos filmes dele, que me despertou, assim, uma primeira vontade, né, de fazer filmes Super 8. Acho que, sobretudo, porque tanto eu como a Pri, a gente encontrou nessa forma de cinema uma possibilidade de fazer um tipo de cinema com menos equipe, assim, né, que não necessita um aparato grande de produção e que pode ser feita se a gente mesmo ter a ideia e saindo para o mundo, assim. Eu acho que tanto o Jonas Mekas e o Jairo, eles falam muito de um cinema artesanal, um cinema amador, contra esse esquema de cinema industrial, assim, né? E eu e o Renato, a gente se via muito nisso, assim, né? A gente não tinha dinheiro para filmar, a gente, às vezes, né, nem queria filmar com um esquema mais tradicional, com uma equipe grande. Vocês sabem como é cinema, né? Sempre você vai fazer um negocinho ali, é um carro de gente, é equipamento. E às vezes a gente achava que não era assim que a gente queria fazer filme, era uma outra maneira, né? Como o Renato disse, mais ligado também à vida, ao cotidiano, e de uma forma que o Mekas mesmo e o Jairo era também super uma coisa amadora e artesanal, mas no bom sentido, né? Cinema feito em casa mesmo. O Jairo ia lá e filmava com os amigos e fazia o som em casa. Depois levava os rolos de Super 8 embaixo do braço para exibir. É uma outra relação com o cinema que a gente aprendeu e se inspirou muito nesses mestres que a gente tinha, né? E que a gente tem, enfim. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, não só, né, a questão de linguagem, mas também como modo de produção desses cineastas nos influenciaram muito. Total. Isso aí. Ai, que massa. E, gente, vocês falaram sobre a questão da equipe de filmagem, que o cinema experimental é menor. Isso passa por uma história do próprio cinema brasileiro, né? Porque estudar o cinema brasileiro é estudar uma história de precariedade das produções, né? E vocês fizeram parcerias com várias figuras importantes da história do cinema experimental brasileiro, como o Luiz Rosenberg Filho, o Carlos Adriano, o Willer, que não é cineasta, mas acabou influenciando muita gente, né? E a Cristina Amaral também, né? Inclusive. Na verdade, assim, essas pessoas são meio que os nossos mestres também, assim. Enfim, acho que a Cris e o Carlos Adriano, a gente nunca trabalhou fazendo filme, assim, já, né, fez eventos e tal juntos, mas acho que, enfim, né, são pessoas que nos inspiram, assim, muito, nos ensinam muito, assim, dia após dia, assim. A Cris, além de tudo, é uma amiga nossa, pessoal, assim, e a gente pede conselho, é o tipo de relação que a gente vai lá e pede conselhos para ela e tal, e enfim, demais, assim. O Willer é um poeta que a gente admira muito, 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 e aí a gente conseguiu, o nosso primeiro filme, na verdade, que a gente fez com grana, um pouco de grana, né, que a gente conseguiu ganhar um prêmio estímulo, é um filme sobre o Cláudio Willer, né, mas é um filme experimental em Super 8 que chama A Propósito de Willer. Então, é um documentário meio tentando, né? Óbvio que a gente nunca vai conseguir pelo nível, patamar que tá a poesia dele, mas tentar
fazer uma transcrição poética em imagens e sons um pouco do universo poético dele, assim. E pra gente foi um presente esse filme, porque além, óbvio, de fazer o filme, a gente se aproximou dele, enfim, no longa agora que a gente está finalizando, ele de novo participa, e a gente também Ah, tem que muita legal. admiração, assim, né? E é isso, assim, e essas pessoas também estão muito inseridas na cidade de São Paulo, no contexto de visões sobre a cidade de São Paulo, que também é um tema, acho que a gente gosta de trabalhar muito, né? Visões mais oníricas e tal da cidade de São Paulo, né? Visões mais experimentais da cidade de São Paulo. Então, o Willer, por exemplo, né, junto com o Roberto Piva e outros poetas dessa verve mais, né, surrealista, beatnik e tudo mais, assim, nos inspiram muito, assim, na forma que a gente pensa o cinema, né? Acho que tá tudo interligado, assim, né? Não que não seja cinema, acho que a visão poética das coisas, né, tanto para poesia, para imagem, enfim, música, tá tudo interligado, assim. Então, pra gente foi um presente, assim, né? O Rosenberg também é, né, um amigo pessoal, e nesse sim a gente fez filmes juntos, né? A gente participou de filmes juntos pela Cine Diário. Uhum. O Rosenberg era muito uma coisa assim também. Você chegava lá e a gente ficava amigos. Quer falar um pouco, Renata? Então, a gente ficou amigo dele, na verdade, depois de uma mostra que a gente fez em homenagem ao Jairo Ferreira, que foi em 2012, né? Uhum. No CCBB, e a gente exibiu um filme dele. Ele era muito amigo do Jairo, né? E do Tonati, que depois a gente também ficou próximo, assim, enquanto grande mestre. E o Rô, assim, a gente ficou muito próximo dele, né? Muito amigo. Ele era um cara muito generoso, né? Faz pouco mais de um ano que ele faleceu, enfim, é uma baita Uhum. falta, né? Não só pra gente, quanto mestre, farol, mas pro cinema e Uhum. pra cultura brasileira em geral, né? É um cara, assim, como você disse, Aleph, essa questão de falta de recurso, precariedade, né? E da gente ter que se desdobrar e que fazer um filme, né? Que reflita sobre algo, né? Acho que o Rô sempre foi pra gente uma grande lição, assim, os filmes dele, enquanto reflexão, e assim, o cara ficou sem recurso nenhum, né? Até quase o fim da tinha tido nenhum tipo de apoio, de incentivo, via lei, de incentivo, E ele fazia esse e cinema que a fazia gente, em filme casa, direto, com os né? amigos, é isso, assim. A rede de cinema, né? A equipe dele era composta por gente que era amiga dele, que tinha alguma relação afetiva, né? E principalmente ele dava Uhum. muita chance para pessoas que estavam começando, que nem eu e Renato e tantos outros aí foram iniciados pelo Não, era um Rosenberg. cara muito generoso, assim, É. baita E cara. aí era isso, assim, a gente chegava na casa dele, assim, o primeiro filme, ele, eu escrevi um texto aqui, eu fiz essas colagens, quero fazer esse filme, você pode ler, o Renato ajudou a fotografar, era uma coisa muito assim, você ia lá, tomava um pouco de vinho, lia o texto, aí a gente ficava, né, uma coisa, muito outro esquema mesmo, assim, de produção, assim, né? É. É bem, bem massa, assim, também nos Aham. ensinou muito. Ah, que Tô massa. tentando parecer os E dois. é um de cada vez. Porque o espaço é muito pequeno, né? Gente, E vocês formaram então o Cine Diário e entraram no coletivo Altos da Moca. Os dois são coletivos de cinema, como que se deu a formação desses dois? Quer falar um pouco? Assim, fala um pouco. Ah, não, fala sobre a Não, Cindy. eu queria falar que a Cine Diário, enfim, é mais eu e o Renato, assim. A gente teve que um pouco, assim, sei lá, fazer uma formação mais formal em termos de CNPJ, mais burocrática, assim. A gente percebeu que a gente precisava disso para edital, mas é uma produtora que por muito tempo foi um armário na nossa casa, assim. A gente falava, Cine Diário ali, assim, era um armário na nossa casa onde a gente tinha, Uhum. né? Agora não mudou muito, assim, agora só que ela agora é uma salinha na nossa casa, assim, então ela tá crescendo, de um armário ela passou para uma salinha. E é onde a gente faz nossas coisas, eu falo, enfim, né, os filmes, a gente tenta, enfim, articular minimamente agora, assim, né, tentar concorrer a editais, né, quando tem, agora tá um pouco complicado, mas por lá, assim, né, onde a gente consegue minimamente viabilizar legalmente os nossos projetos, assim, né. E quer falar do Atos A Cine Diário somos nós dois, 2? né? E tem vários parceiros, tipo o Caio Lazaneu e vários outros que
porque a gente trabalha junto, né? Mas somos eu e a Pri. É. E o Atos, na verdade, eu não sei nem se ainda se existe ainda, mas enfim, a gente formou esse coletivo, eu e mais 6 colegas professores, né? A gente era um núcleo, a gente dava aula numa mesma instituição, né? E aí a gente formou o coletivo em 2016, fez primeiro o filme Ressuscita-me, né? Que foi um tomada única em Super 8 com 2 cartuchos, e depois o A Luta Vive, que foi com 6, né? Principalmente no A Luta Vive, a gente expandiu mais, ficou uma coisa com bem mais gente participando, que foi em 2017. Desde lá, tá meio dormindo, assim, tem que ressuscitar, né? O coletivo. A gente teve várias ideias, mas como cada um meio que foi para um lado, né, desse núcleo central, ficou difícil, né? A gente se via todo dia quando a gente trabalhava juntos. Então, assim, a gente fez os 2 filmes e foi muito massa, porque vários outros colegas, professores e professoras participaram, alunas. vários alunos e alunas, assim, então foi bem legal, assim, fazer os filmes. Uhum. Ah, que legal. E eu lembro da estreia de um deles, eu acho que foi no segundo filme, lá no Super Off. Foi muita gente, né? Vocês fizeram uma trilha sonora ao vivo também, Fala aí improvisada. da trilha. Isso era muito massa, Uhum. porque aí tinha esse núcleo do coletivo, que éramos nós 6, e tinha mais uns outros, acho que eram uns 5, 6, que também eram nossos colegas professores, só que eles eram mais ligados aos cursos de produção musical, né, essas coisas, e aí e é uma galera da pesada, que trabalha com música experimental, né, então eles fizeram, a gente até deu um nome, era Orquestra Lúdica dos Instrumentos Bizarros, assim, eles faziam a trilha ao vivo, e sempre era um evento, né, assim, era muito massa ter o som ao vivo e Não, e tal. eles tocavam só coisas muito estranhas, assim. Então, a própria trilha também ia mudando a cada apresentação, né? Fez lá na Casa da Luz, não sei o quê. E cada vez era uma trilha diferente, só com os instrumentos muito loucos, assim, né? Meio adaptados, né? Grampo de cabelo, não sei o quê. Então, era muito legal essa parceria. Pessoal muito massa, Doideira. Eles tocaram no evento da Cinemateca também, não foi? Se não me engano. Tocaram também. Teve, assim, a gente fez ao vivo em 2 edições do Super Off, na Cinemateca, na Casa da Luz, na da House, a Embi Morumbi, né, que é onde a gente dava aula, enfim, onde vários davam aula e onde eu ainda tô, né? Mas tiveram algumas vezes, acho que umas 7, 8 vezes, assim, teve que a gente conseguiu projetar em Super 8 e com som ao vivo. Uhum. Gente, além disso, vocês também estão em vários cursos, né? Eu fiz alguns com vocês, inclusive. E agora vocês estão dando um também, que ele foi feito em 2018, né? Lá no SESC Paulista, e agora está sendo feito de novo. Que é o de filme de arquivo, né? Exato. A gente está fazendo essa segunda edição online, enfim, mas lógico que, meu, outras, assim, tem alguma base que é parecida com esse primeiro curso que a gente deu, mas eu acho que surgiram também nesse tempo, não tem como, né? Outras indagações, assim, sobre arquivo, e a gente está se adaptando aí à primeira versão online do curso, que foi bem massa. A primeira aula foi ontem, aliás, assim. Ah, legal. Foi. E a gente achou que super rolou, né? Pelo menos o pessoal, acho que curtiu, assim, a dinâmica. E a gente está bem feliz, assim. Arquivo é uma coisa que nos interessa muito, assim, a pesquisa. Sobretudo de found footage, né? A gente tem essa mania, a gente já até usou um pouquinho, né? No Viller, por exemplo. Essa coisa de comprar Super 8, sabe? Filme de família que você não sabe o que é e utilizar de alguma outra forma, assim. É um hábito meio que eu e o Renato a gente tem. A gente vai viajar, a gente vai nessas feirinhas, nesses sebos, acha cartuchinho Super 8, a gente costuma comprar. E, enfim, a gente tem vários, assim. Isso começou como uma mania mesmo, né? Tipo, de ir em feira de antiguidade, esses mercados. E, tipo, todo lugar que a gente viajou, a gente tenta achar filme Super 8, 8mm mais antigo, 16, né? E a primeira vez que a gente usou mesmo foi no Viller. Depois disso, a gente vem usando bastante. A Pri agora tá, enfim,
tá fazendo um filme de montagem com esses arquivos, né? Tanto filme que a gente comprou em viagens, como o filme Super 8 que a gente filmou também em São Paulo e em outras cidades que a gente passou, né? Por conta do isolamento, né, tá sendo. A gente tinha um monte de filme que parece que a gente nunca tinha tempo de olhar, porque a gente vai fazendo esse estoque aí. E aí, por conta do isolamento, acho que tá propício, assim, a gente tá, enfim, revendo e olhando para esse material. E aí estamos tentando aí fazer um filme. Vamos ver se vai rolar. Não, estamos tentando, não. Você tá fazendo. Tô fazendo, Tô na metade do filme, mas não sei ainda se tá bom. Eu ainda tô procurando a chave do filme, né? Porque, enfim, esses filmes de arquivo parece que é. Você não, pelo menos eu, né? O processo não vai escrevendo o roteiro enquanto você tá fazendo, assim. Então é meio que ainda tô buscando, parece que tem ainda um segredo no filme que eu ainda não encontrei. Vamos ver se eu acho ele até o final. Não, a gente ama também, né? Porque a gente, enfim, a gente trabalha como professor e a gente ama ser professor, assim, de ensino formal também, né? Mas é muito massa quando tem a oportunidade de dar os cursos livres, né? Invariavelmente envolve uma maior liberdade, no sentido assim, a gente não que a gente possa fazer tudo que a gente gostaria, mas costuma ser mais livre do que numa universidade, né, que tem prova, nota e todas essas burocracias. Uhum. Então a gente deu curso, acho que a gente deu em algumas unidades do SESC, né, na mostra do filme livre. Onde mais que a gente deu curso? Acho que foi Olha, isso. o Joba tá perguntando se tem vaga para o curso ainda. Então, teve algumas desistências, vai abrir, eu acho que 12 vagas, se eu não me engano, não é? Para o curso de arquivo. Não é Joba, é a Joyce. A Joyce. Não, gente, eu tô sem óculos. Eu tô sem óculos lendo o negócio. Tem várias perguntas surgindo aí. Não sei se o Aleph depois estão passando. Mas... Algumas já foram respondidas. Se tinha alguma coisa durante a quarentena, que foi uma que a Joyce perguntou. Deixa eu ver. Acho que era só essa mesmo. O que? Eu não entendi. Por favor, repete. Se vocês estavam fazendo alguma coisa durante a quarentena. Eles falaram do curso. Então. Eu lembro que... é a Joyce aí. É a Joyce. Tá Joba Curi, tá vendo? É a Joyce. A gente está fazendo uma coisa muito massa também nessa edição desse curso de filme de arquivo, que assim o SESC convidou 3 coletivos, né, que são o Coletores, Cavalo Marinho e Gleba do Pêssego. São 3 coletivos bem fortes, né, de regiões periféricas de São Paulo e da Grande São Paulo. E a gente está meio que trabalhando com eles para fazer um filme a partir do arquivo do SESC, né, Avenida Paulista. Na verdade, ontem foi o primeiro encontro, aí acho que daqui uns 3 meses, né, se der tudo certo nesse cronograma, deve sair o filme também. Que legal. E o que tem nesse arquivo? Tudo que o SESC produziu, é para pensar o arquivo, e tem uma proposta do SESC que é Cine Visões de Futuro, para pensar o arquivo e o futuro, e, enfim, tudo que aconteceu no SESC. Então, tem entrevistas, registros de performance, de shows, enfim. Vai ser a partir daí a ideia, não só com esses arquivos, né, mas partindo desses arquivos, pensando, enfim, né, proposições artísticas e reflexivas de quem passou pelo SESC da Avenida Paulista nesses 2 anos de existência, de reexistência. Aí, né? Que legal. Gente, vocês falaram do filme do Willer, eu lembrei que vocês tinham me contado uma vez uma história que nessas viagens que vocês procuram filmes já usados, vocês encontraram a imagem de uma tourada, né? E aí vocês colocaram no filme do Willer. E aí ele falou assim, mas o que tem a ver a tourada? E anos depois ele reviu o filme e falou que tinha uma casa objetivo, porque o Pifa chamava ele de o signo do touro. Como que era essa história? Assim, quando a gente estava fazendo o filme do Willer, a todo momento a gente tentou se conectar nessa coisa do acaso objetivo para fazer o filme, assim. Acho que o processo tem que refletir muito sobre o que a gente quer falar, né? Então não daria para ser um filme, enfim, né? Que a gente não se... Eu acho que assim, desde que a gente se sintonizou isso também, acho que todo filme eu acredito nisso, no acaso objetivo e nos deuses do cinema. Meio que você vai sintonizando as coisas e as coisas vão acontecendo.
Eu e o Renato, a gente fez esse filme do Willer meio numa road trip, assim. A gente saiu com a câmera Super 8, ouvindo. Tinha um CD gravado do Willer lendo os poemas, e a gente colocou no carro e ia ouvindo, assim, esse CD, né? E aí ia se sintonizando, tentando, né, baixar aí todas as questões do universo do Willer, assim, no nosso caminho. E aí a gente foi para, né, um pouquinho depois, né, dessa viagem de carro, ou antes, a gente foi para Montevidéu, no Uruguai. E aí a gente achou um cara vendendo esses filminhos, assim, que é até que a gente até acredita ele, o dono dos filminhos no filme, que estava escrito, como que Félix Medina. Senhor Félix Medina e o ano, assim. E a gente falou, meu, eu tenho certeza que esse filme para chegar na gente, e a gente estava sempre pensando no Willer o dia inteiro. Falei, esse filme a gente vai usar no filme do Willer, esse filme, mesmo sem saber o que tinha dentro. E aí tinha tourada, assim. E aí, em um primeiro momento, assim, eu não sei por que eu senti que tinha que colocar no filme essa tourada. Até o Willer brincou, né? Mas, pô, eu não sou o Hemingway, não sei o quê, né? Ele deu uma brincada. Mas depois ele falou isso, assim, né? Dessa questão do signo do touro, assim. Então, mas, gente, é isso, assim, as magias aí acontecem mesmo, assim, né? Quando você fica assim, muito sintonizando numa coisa, assim, as coisas vão acontecendo de uma maneira muito impressionante, assim, né? E não foi a primeira vez, assim. Eu não lembro bem qual era esse acaso objetivo. Eu sei que, a priori, o William meio falou, pô, mas eu sou Eu não um sou o cara a rei favor dos animais, dos da animais, da ecologia. ecologia. Vocês põem um touro aí. Aí o Caio, né, que montou, veio com uma coisa que era o animal totêmico do Willer e tal. Aí E aí o Willer vem, se deparou com esse acaso objetivo do Piva, que eu não lembro exatamente o que era, mas em algum momento o Piva cita, né, a tourada, o touro. Ai, que maravilha, gente. Deixa eu ver alguma outra coisa aqui. Ah, sim. A Priscila dirigiu um longa-metragem, né, recentemente, que é A sim, a Cidade dos gente. Abismos. Isso. Na verdade, eu dirigi junto com o Renato. Eu escrevi o Uhum. roteiro há uns 3 anos atrás, assim, eu acho. E aí a gente conseguiu ganhar o edital da SPCine para novos realizadores. E aí foi nosso primeiro longa. E aí a gente quis fazer tudo em película, para variar, né? A gente, nossa, era um roteiro que quando eu escrevi, sinceramente, assim, eu fui escrevendo, não fui pensando muito em dinheiro, assim, né? Nem sabia se ia ganhar e tal. E aí no final era um roteiro, sei lá, com 18 locações, tem 4 atores principais, mas sei lá, uns 40 entre figurantes, assim, e a grana era pouca. Mas mesmo assim a gente bateu na tecla que queria fazer em película, assim. E aí a gente fez, sobretudo, em 16 milímetros, assim, até eu vi que o Felipe Neves está aí, chamou a gente de traidores, que a gente Não abandonou. foi ele, Não não. foi? Quem que foi? Foi o Lucas Vega Ah, que foi o disse isso Lucas, uma vez, é verdade. Ah, Brincando, que a gente abandonou o Super 8 e foi pro 16. Tem Super 8 também no filme. E tem 2 cenas em 35. A Cris Amaral gentilmente emprestou a câmera do Tonati, que ele filmou Bang Bang, sabe? A que câmera que aparece legal. lá no espelho do Pereio. A gente teve muita. Enfim, também a bênção de filmar com essa câmera 2 planos o filme em 35. Também não filmamos muito mais porque é muito caro filmar em 35. Hum. É, e aí, sobretudo, filmamos em 16 e alguns trechos em Super 8, né? É. E estamos terminando, assim, na verdade, se não fosse a pandemia, o filme já teria estreado, mas enfim, acho que ano que vem estreia aí. Que Acho que maravilha, foi gente. esse filme, a Cidade dos Abismos, foi um desafio, porque tudo que a gente tinha feito era mais eu e a Pri de equipe, né? Aí o Viller teve o Caio Montano, o Rafael Lupo que editou o som e tal, mas sempre a equipe éramos eu e a Pri, né? A equipe de produção mesmo. E nesse filme já foi totalmente diferente. A gente teve que meio que uma coisa que a gente não fazia há bastante tempo, tirando as experiências do coletivo Atos, né? Que foi filmar em equipe, assim. Então,
E um filme né, o filme é meio experimental, mas é eminentemente um filme de ficção, né? Cara, e você filmar com 16, a gente já tá acostumado a sair com uma câmerinha Super 8. De repente, a gente tinha uma Fiorino só de equipamento de luz e um carro só de equipamento de câmera. Era aquela câmera da FAAP, né? Que é pouco, né? Que é pouco. Para um cinema, sei lá. Para um cinema mais convencional e tal, mas pra gente, a gente olhava aquilo e falava, meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui, assim, né? Mas aí rolou, assim. Mas foi muito massa, foi. assim. A equipe também era maravilhosa, enfim. E aí rolou, assim, foi uma puta experiência pra gente também. A gente tá ansioso aí pra estrear, né? Estamos com como se a gente tivesse com um filho na barriga, assim, que ele tá meio pronto, né? Tá pronto. Tá pronto, tá faltando só estrear, tamo aí. Isso muita gente perguntou também. Vocês têm alguma previsão de distribuição? Se vai ser na SPCine? Então, a gente enfim, ele vai estrear em salas de cinema, mas primeiro ele precisa, sim, né, estrear, mas não sei, assim, ele precisa primeiro fazer aquela rodada, assim, a vida em festivais, assim. Então, provavelmente a gente já tá meio que agendando, assim, já tem uma previsão do meio do ano que vem para estreia num festival, tá quase certo aí, no meio do ano que vem. E aí depois a gente queria deixar ele um ano nessa vida aí de festivais rodando. E depois a gente tem uma distribuidora que chama Boulevard e a gente pretende, enfim, né, vamos ver onde dá para passar, ficar pelo menos, né, é um filme meio experimental, meio difícil, então se a gente conseguir uma semana, 2 aí em alguma sala de cinema, a gente tem que estrear pelo contrato com a SPCine em 10 salas de cinema pelo Brasil, assim. Então, olha, também estamos pelo contrato com o fundo setorial, né? Com o fundo setorial. Mas é um filme, não, vocês nos conhecendo e tal, um pouco, né, sabe que não vai ser um filme muito normal, assim. Então, vamos ver como vai ser isso aí. Ai, que bom. Vai ser muito massa. Eu tô esperando essa pandemia acabar para voltar pro cinema também. E, aliás, Nossa, que saudade, né? Nossa, sim. E, gente, falando em cinema, o Super Off, que é um festival que vocês já passaram muitas vezes, né? Já fizeram várias parcerias, vai ter uma edição online, parece, nessa segunda metade do ano. Então, fazendo um aviso para todo mundo para ficarem de olho no Super Off, que vai ter edição online, com inscrições, inclusive, para filmes de Super 8 já digitalizados. Boa. E como Boa. a Joyce fez a gente enviou, escolham a gente aí, pessoal do Super Off. O Rodriguinho tá na live, hein? Escolha eles. A Joyce está perguntando. A Joyce perguntou como foi a montagem. Vocês digitalizaram o filme? Foi. A gente digitalizou. É sempre esse trampo, assim. Em São Paulo é meio difícil, né? Para revelar e digitalizar, principalmente, né? Apesar do pessoal do Superop fazer também, né? Revelação, digitalização, mas em grandes quantidades, né? A gente tinha, sei lá, quantas 20 latas 16. 20 latas 16, fora várias Super 8, 35, então era uma quantidade grande. E aí tinha todo esse rolê também que, Correios não é muito confiável, né? Você mandar seu filme pelo correio. A gente mandou teste para os Estados Unidos e eles abriram a lata do teste. Então a gente falou, o único jeito vai ser a gente levar mesmo. A gente fez lá no Pro 8, a maioria, né? O 16 e o Super 8 a gente fez no Pro 8 em Los Angeles. E aí fomos com as latas embaixo do braço, na mala de mão, pedindo para não passar no raio-x, todo esse rolê, assim. E aí digitalizou tudo, a gente digitalizou em 4K, digitalizou tudo lá. Aí voltamos com os filmes, assim, era tipo como se a gente estivesse levando nossa vida, né? Negócio assim, tipo a mala, a gente abraçada, assim, não dá para perder em nenhum momento. Tirar os olhos, assim, de cima das malas de filme. E aí trouxemos e montando o Caio Lazaneu, que também, enfim, né, faz outros trabalhos com a gente e tal. Foi o montador, que é nosso vizinho, assim. E, bom, pra gente foi muito bom, pra ele não sei, porque era todo dia a gente enchendo o saco, né, vizinho de muro. Fim de semana, se ele tava bebendo uma cerveja, a gente já molhava assim, falava, por que você não tá montando? E essa cerveja aí?
Mas aí rolou, assim, foi em quantos meses? Uns 3 meses? Não, é assim, É, a gente filmou em janeiro, né, de 2019, a gente foi lá para Califórnia em março, final de março, aí começamos a montagem em abril. Em abril, então foram uns 8 meses, né, de montagem, assim. E depois as outras etapas todas, mas a gente digitalizou. A Joyce perguntou aí, né? A gente escaneou os negativos em 4K e finalizamos em DCP 2K. estão perguntando aqui sobre trem e livro de Haikais que vocês Uhum. viram em aula hoje. Quem que é que perguntou? Eu não consigo ver o nome. Foi o Rodriguinho, Rodrigo. Aí tem O várias trem que ganhou, perguntas Ah, aqui. o trem que ganhou o prêmio em Super Off, né? Inclusive, no Festival Super Off. ganhou. Fala aí, Renato, um pouco do trem. Tá. Como que tira essa? Ai, gente, eu acho que é aqui. Ah. Gente, espero que não apague nada. Peraí. Ai, não. Eu nem vou eu não tenho nem Instagram, então nem vou encostar nesse negócio porque senão a gente vai cair. Ele perguntou sobre o trem e sobre o livro Livro de de Livro de Haikais. Haikais. É. O Haikais. trem, o trem a gente fez em 2015, né? Em Paranapiacaba. E foi um filme A legal, gente. porque o Renato, né, arrasou. E... Não, que eu ia falar que ganhou um prêmio também na Kodak, que possibilitou a gente fazer Ah, um monte de filme, o trem. O É, trem, enfim, é um filme que a gente ganhou esse prêmio. Ganhou o prêmio no Super Off. A é. gente fez o trem para ser exibido no Super Off, né? Dentro da categoria de tomada única inédito. Então, tipo, eu tinha feito uma proposta que era que era fazer um filme sobre o Joel e a Magi, que nunca fiz até hoje, que eu sempre quero fazer, porque é também um outro grande mestre e amigo. E aí não deu certo, né? Porque o Joel, né, enfim, eu não lembro Não por deu quê. certo de tempo, É, né? Tinha que fazer que esses ele filmes faz várias rápidos. coisas. E aí a gente falou, meu, então vamos em Paranapiacaba filmar. E a gente foi numa tarde, né? Chegamos lá 1 da tarde, filmamos até as 3. O filme não ia ser sobre trem a priori, mas aí os trens lá de Paranapiacaba, né? Todos enferrujados, aquele jeito que tá tudo. Foram chamando tanta atenção que aí eu só fiquei filmando o trem, né? E aí chamou trem o filme. É. E Aí tinha esse concurso que chamava Kodak Film Challenge, sei lá. Kodak Film Challenge, um negócio assim, a Kodak fez um concurso de filmes em Super 8, né, que tinham que ser filmes acho que até 5 minutos, né, até 8 minutos, não sei, e aí o trem ganhou o prêmio do júri, né, e aí a gente ganhou Nossa. 60 cartuchos de Não, Super isso 8. nos possibilitou filmar, porque tipo, foi uma época que a gente tava bem sem grana, assim. E aí nos possibilitou filmar por muito. A gente ficou muito. Até hoje, acho que a gente tem um filme meio vencido dessa época. Tem Assim. ainda uns 5, uns 5. cartuchos. Que nos abasteceu por muito uau! tempo, assim, esses filmes. Foi muito bom. E ganhou também. Caramba, E o aí, Super Off é isso. E vários filmes, várias ideias surgiram por causa do Super Off ou por causa do Festival de Curitiba, né? O Curta 8, assim. A gente. E o trem ganhou o prêmio de melhor filme no Super Off, que foi um baita orgulho, porque se eu não me engano, não é, Rodrigo? O júri era o Baca e mais 2 pessoas da pesada também, acho que era o Rubens Machado e mais alguém. Então foi um puto orgulho, né? E o livro de Haikai você fez pro de Curitiba. Foi. Pro Curta 8. Foi também. Foi pro Curta 8. E foi nessa pegada mesmo, pensando em filme de família, essa ligação do Super 8 com filme de família. Então é um filme de quando, enfim, né, eu volto pro interior ver minha família, e tem minha mãe, meu pai, meus irmãos, enfim. Foi um pouco essa ideia, assim, né, do Super 8 no seu propósito meio original, que é de filmar a família, filmar os entes queridos e tal. Então foi um pouco pensando isso. E que eu tô fazendo. Para, Renato, de mexer nas coisas. o Mekas tem vários filmes assim, né? Tem uns filmes dele que é assim, a festa de aniversário do Warhol. Aí tem lá o John Lennon,
O Miles Sim. Davis jogando basquete, sabe? Só essas Hoje, gente, pessoas, só essa galerinha de boa, né, que ele filmou, né? Allen Ginsberg, do nada, assim, né? Ele vai lá na casa, né? Sei lá, a casa do Brackett. É só o pessoalzinho de boa uhum. que ele filma. Primeiro show do Velvet Underground, né? De boa. Coisa Dias básica. normais. Um dia normal na vida Dias dos normais. brasileiros. Total, total. É. Eu queria perguntar também do curta do Roberto Piva, que vocês fizeram meio que uma transcriação cinematográfica de um poema dele, né? Que é a Visão de São Paulo à Noite, 1962, se não me engano. É Ah, 2013, né? Porque o poema dele chama 1900, acho que é 1961, 2, sei lá. Eu acho que é. E aí foi isso, assim, também foi uma época, eu acho que a gente fez esse filme pro Curta 8, lá de Curitiba. É, a gente estava muito obcecado pelo Paranoia, né, do Piva, enfim, né, a gente ficava lendo todo dia e a gente pensou, meu, foi um dos primeiros filminhos, assim, que a gente fez em tomada única, assim, não foi? Foi o primeiro, eu acho, foi o primeiro, assim, Foram os dois primeiros, foram esse, o Visão 2013 para Roberto Piva e o Cinema Segundo do Luiz Luiz Fo. Vô. É. E hum, aí, que a gente fez assim nesse esquema tomada única e tal, que é isso, né? Esses festivais, né? O Curta 8 Super Off também influenciaram muito a gente, assim, nesse modo de pensar num filme em um cartucho, e é isso, né? E a duração do filme não diz nada, né? Sei lá, o Jevu Salu Sarajevo do Godard, que tem 2 minutos, é melhor que, sei lá, 90% dos longas, né? Então, uhum. a duração não é nada mesmo, né? E aí, enfim, a gente pensou, a gente estava muito obcecado com essa coisa do Piva, da cidade de São Paulo, e aí a gente pensou Super 8, preto e branco, acho que vai rolar, assim, tentar passar essa vibe, assim. E a gente ficou filmando ali pelo centro, pelos lugares que a Praça da República, São João, e aí é isso. Opa, Tá rolando? Cortou? deu uma caída. Deu uma caída, Estão me voltou? ouvindo? Voltou. Tamo. Tamo ouvindo. Ah, beleza, podem continuar. Não, e aí é isso, assim, e o Piva até hoje, nesse novo filme, também tem umas poesias do Piva, enfim, a gente gosta muito, muito mesmo, assim, né, influencia Ai, que muito a legal. gente, né. E aí é isso, assim, eu acho Olha, que essa questão de olhar para São Paulo de um modo, não sei, assim, eu acho que o realismo nunca, ah, não é muito minha pira, assim, sabe? Eu nunca pensei num olhar muito realista para as coisas. E eu acho que a poesia do Piva e do Willer, acho que foram dois grandes poetas, assim, que nos ajudaram também a encontrar nosso olhar no cinema. É um olhar que não é realista, que não é naturalista, uma coisa mais onírica. E que a gente tenta, né, mesmo nos filmes e agora no longa Cidade dos Abismos, a gente tenta manter esse olhar assim mais onírico para as coisas, assim, né? É um pouco uhum. isso. Peraí, só pegar uma coisa aqui. Ai, caramba. Tá. Ó, o livro que eles estavam falando é esse aqui, ó. Paranoia, do Roberto Nossa, Piva. E tem várias maravilhoso falar isso. imagens. É incrível. Tem várias imagens do filme que são baseadas nas fotos do livro, né? Que são do Wesley Do Dukley. que li. Uhum. A Maravilhoso. gente via Ó, essas fotos e aí, tem a ó. coisa do preto e branco, do grão, dessa coisa meio prateada, assim, também de São Paulo, né? Uma cidade meio prateada, não sei, assim. Então, quando a gente tinha o Trix, e a gente pensou, meu, dá para fazer uma aproximação estética aí com as fotos do Duque Lee, essa coisa meio prateada, essa São Paulo meio, enfim. É que não é uma cidade cinza, eu acho, pelo menos nas fotos do Duque Lee, né? Não é essa cidade de São Paulo cinza, mas essa cidade mais prateada, que é uma outra forma de enxergar esse cinza, assim, né? Enfim, como se esse cinza se reluzisse de uma outra maneira, assim. Então foi um pouco isso que a gente quis, né? E eu acho que o grão do Super 8, o grão da película é muito propício para enxergar esse prata da cidade que às vezes a olhos nus a gente não consegue enxergar, assim. A Uhum. gente tem um projeto, a Pri escreveu um roteiro, enfim, a gente tem uma ideia de realizar um longa, né? A gente está vendo enfim, se a pandemia passa logo, mas a gente queria filmar ano que vem, chamado Visões de São Paulo à Noite, que tem muito a ver com uma expansão, né, desse primeiro curta e desse universo também
noturno, marginal de São Paulo, assim. Que seriam 3 histórias de 3 personagens à noite em São Paulo, assim. Só que meio que os tempos começam a se misturar, não tem muito, não é 2020, sei lá, é antes, é depois, enfim. E tem essa coisa que a gente pretende fazer em Super 8, né? E tem essa coisa desses estilhaços, dessas histórias que vão se misturando. E uma linguagem, eu acho que o Super 8 né, é muito propícia, assim, essa coisa meio de fragmento, estilhaços, e uns lampejos, e totalmente com som não sincrônico, assim, né? É sempre ou o som do passado ou do futuro invadindo as imagens, assim. Então, Super 8, enfim, é muito propício. Eu acho que isso, para a gente se desgarrar, né, se libertar um pouco dessa coisa do som sincrônico com a imagem e pensar nessas outras relações de sons, de espaço e, enfim, e tempo, Sim. né? É maravilhoso, né? Acho que algumas das melhores coisas que eu vi esses anos de cinema experimental foi justamente no Super Off, né? Filmes em Super 8. Muito interessante. Ô, gente, o Rodrigo respondeu que o júri era formado pelo Ernesto Baca, Rubens Machado, Marcos Bertoni e Manu Sobral. Ô, Ai, E o louco! Felipe... bom, é. Né? Não quer mais nada, né? O Super Off também é fogo, né? Pois é, né? Inclusive, vocês já foram jurados, né? Ou só o Renato, se não me engano. O Renato Já fizeram foi. parte. Foi só Renato. você. Não, não Fui eu, foi. é. Já fui Foi em também. Acho 2018, que né? foi, acho que foi 2018, é. Foi uma edição bem Uhum. legal. Nossa, Sim. Super Off sempre com a sala cheia, arrasando. Nossa, que saudade. Sempre conhece gente massa lá, né? De várias partes do país Sim. também. Muito bom. Uhum. O Felipe Neves perguntou onde a gente consegue encontrar esses filmes. Quais? Esses que a gente tá falando? Os curtas-metragens. O Nossa. longa ainda não... Ah, Isso. tá no No Vimeo da Cine Cine Diário. Diário. Tá tudo no Vimeo da Cine Diário. O endereço é Isso. acho que é vimeo.com/Cine Diário. Tá tudo lá, os curtas estão todos lá. Exatamente. Só procurar no Google Cine Diário, aí já aparece todos os curtas lá. No Vimeo. Aham. Uhum. Exatamente. No YouTube também, mas o YouTube é o meu. No meu YouTube tem também os curtas. E o que vocês têm encontrado de interessante durante a pandemia, em termos de cinema experimental? Vocês têm vindo alguma iniciativa interessante? Cara, eu tô vendo bastante, pelo menos assim, eu tô acompanhando muitas produções dos meus alunos, assim, dos nossos alunos. Tem muita gente, por conta de tempo mesmo, assim, eu tô vendo muitas coisas deles e acompanhando. Tem muita gente produzindo coisas legais, principalmente a partir de arquivo ou de dispositivos que envolvem a primeira pessoa, assim. Inclusive, enfim, um colega que trabalha comigo, um amigo colega que trabalha comigo no Senac, está fazendo um festival online que chama FOF, que eu acho que tem 2 edições hoje, assim, que é Festival Online de Filmes do Isolamento. Kleber O Eduardo. Kleber Eduardo, né? Dá aula comigo lá no Senac. E eu acho que é hoje às 19h30, às 20h30, já fazendo a propaganda dele. E são todos filmes de ou alunos ou ex-alunos durante o isolamento, assim. E tem muita coisa interessante. A galera, o legal é pensar que a galera tá produzindo, né? Tá produzindo muita coisa, assim. Todo mundo tá dando um jeito de produzir, assim. E, enfim, acho que isso é o mais importante também, né? Porque são obras que estão pensando, estão refletindo sobre o que a gente está vivendo hoje, assim. Que daqui 20 anos a gente vai rever essas obras, né? E vai encontrar muita coisa aí, eu acho. Sim, enfim, eu não ando vendo muito filme, assim, em geral. Tô mais fazendo outras Nossa, coisas que a gente está trabalhando muito, assim, que a gente, como a gente é professor e essa coisa do isolamento, aula online, gente, é muito mais cansativo, não sei, assim, é outra dinâmica, é diferente de É você ir legal lá. também. Não, é muito legal, assim, é muito legal, mas exige muito mais, assim. Primeiro que é uma coisa que a gente não está habituado, assim, né? Não é nosso espaço, assim, que a gente conseguiu desenvolver uma dinâmica, é muita sala de aula, é a troca pessoal, né? Então a gente está tendo que aprender muita coisa e ficar falando, por exemplo, tem aula de 4 horas online e tal, é bem mais cansativo. Então a gente tem trabalhado bastante, assim, né, nesse sentido, né?
Mas, enfim, também é o que está nos salvando, assim, porque ter contato com os alunos, com as alunas, é uma coisa muito bom e que, de certa forma, nos areja, enfim, né, debate de ideias e de pensar esse momento, assim, também é o que nos salva, assim, mas vai muita energia para isso, assim, né? Eu vi muito filme legal também, porque assim, eu sei que o Felipe Neves, o Rodrigo, o Lucas Lespierre, que é meu colega também, a gente dá aula junto e tal. Enfim, eu propus aos estudantes realizar filmes carta. E aí a gente fez uma experiência maluca tal, e saíram vários filmes carta legais, né, durante esse período de pandemia. Aí a gente está até pensando em organizar também uma mostra, um festival, algo desse tipo, né? Eu sei que o Felipe e o Rodrigo lá na ETEC sempre fazem essa experiência de videocarta, filme carta, né? Acho que é algo bem propício assim para esse momento que a gente está vivendo, cada um isolado no seu canto, né? Uhum. Ó, vários professores e professoras falando que realmente é bem mais cansativo a aula online. O Felipe perguntou sobre o amor em preto e branco do que se trata. Amor em PB, ó, Em PB. Deixa eu apertei, peraí que eu apertei alguma coisa aqui. Aí. O filme que eu morro de vergonha. Amor em PB porque preto e branco também é Priscila Bettinha. E é um filme que eu fiz pra ela. É um filme que ela embargou, entendeu? Eu não gosto que mostre esse filme. O filme só existe em Super 8, não foi digitalizado. E ela tem vergonha, porque ela aparece, o filme é tipo uma carta de amor, assim. E aí você gostou, né? Não deixa ninguém ver, meu. É muita vergonha, gente. Gente. Agora, esse filme, eu sei que o Felipe Neves acha o filme mó legal. Quem vê, gosta, tal. Mas é muito de vez em quando. É o nosso filme mais obscuro, né? O que ficou mais, assim, guardado. Não tá em nenhum lugar, só tá em Super 8. É só o Felipe para me fazer perguntar essas coisas, né? Nem conhecia esse filme, gente. Passou no Super Off em 2014. E o Renato tocou guitarra. Eu toquei, ao vivo. Mal, né? Mas que importa a intenção. O Rodrigo falou melhor. Foi no primeiro Super Off disso. É verdade. E foi no Memorial, né? É verdade. Gente, Luxstar tá perguntando quando abrem novas vagas para o curso de vocês. E eu quero aproveitar, antes que eu esqueça, porque eu esqueço muito das coisas, que a Passagem está fazendo uma parceria com bibliotecas da cidade de São Paulo e fazendo uma mostra de filmes sobre a cidade de São Paulo e a memória coletiva da cidade. Então vai ser sempre ao longo do mês de agosto até o dia 23, se não me engano. E vai passar, inclusive, o meu TCC, que é o Cidade das Memórias, que é um filme de 2017. E é isso, sempre no YouTube da Passagem. Quando rolar os filmes, a gente vai divulgar aqui no nosso Insta. Quero ver seu filme. Ai, que vergonha. Mas o Luxstar pergunta quando abrem as novas vagas para o curso de vocês. Ele quer muito. Eu acho, assim, o Felipe Diniz, que é o programador do SESC da Avenida Paulista, disse que ia mandar um e-mail com as instruções, mas provavelmente, não sei, a gente pode até... É porque, assim, o curso tinha 40 vagas, mas no primeiro encontro que foi ontem, só foram, acho que, 28 pessoas, 20, não sei, 29. Nossa. Então, vão abrir algumas vagas. Aí a gente vai divulgar pelo Facebook, pelo Instagram. É melhor seguir o Renato no Instagram, no Facebook, e você fica meio... Não, acho que o melhor mesmo é seguir o SESC Avenida Paulista, que eles vão divulgar, eles devem divulgar. E acaba bem... com essas coisas do SESC, acabam bem rápido, né? Como é curso gratuito, e, enfim, agora online para o Brasil inteiro, realmente essas vagas... acabam rápido, então fica aí atento, né? Seguindo o SESC Avenida Paulista, enfim. Eu acho que vão abrir 12 vagas, assim. Maravilha. Detalhe importante do Dani, dia 22, nesse nossa amostra das bibliotecas, tem um filme em película de vocês. Olha só que legal. Sério? Sério? O Dani falou, eu não lembro qual que era, gente, desculpa. Mas vai passar. Imagina.
Massa, não, a gente vai, se der, a gente vai acompanhar, Legal. né? Maravilhoso. Ai, gente, olha, o papo foi maravilhoso. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Tem até outras coisas para falar, mas vai cortar o vídeo. Uhum. E, nossa, muito obrigado pela presença, foi um papo maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão fazer Imagina. trabalhos ótimos ainda, apesar da quarentena, mesmo com a quarentena. E é isso. Eu tô animado para ver o filme de vocês, o longo agora. Ai, eu que agradeço muito, assim, foi, eu vou dizer que foi deveras agradável, assim, meio imaginando como o Willer ia falar, né? Deveras agradável. Enfim, muito obrigada mesmo, obrigada ao pessoal que estava aí, saudade de todo mundo, assim, né? Mesmo que virtual, assim, acompanhei um pouquinho os nominhos passando aqui, saudade de se reunir aí com todo mundo. E tamo aí, gente. Brigadão mesmo, Alan. Um beijo. Obrigado, Aleph. Obrigado. Passagem, um prazer enorme. E um beijão aí para todos os presentes, vários amigos e amigas queridos aí. Um Beijo, beijão para todos. beijo Obrigado. para minha mãe, Terezinha, minha sogra, que eu vi que estavam por aí. Beijo, mãe, né? Olha Beijo, só. Raquel. Beijo para Maravilha, todos eles gente. aí. Muito obrigado, gente. Valeu, Tchau, Aleph. tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.